Mesmo inelegível, mesmo condenado, mesmo fora da disputa oficial até 2030, Jair Bolsonaro aparece como o nome mais forte contra Lula em 2026. Isso não é suposição, é dado concreto de uma pesquisa recém-divulgada pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg. O levantamento, que ouviu 4.659 brasileiros entre os dias 20 e 24 de março, revelou algo surpreendente até mesmo para analistas políticos experientes. Se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceria Lula com 48% das intenções de voto, enquanto o atual presidente ficaria com apenas 46%. E detalhe, isso acontece com Bolsonaro inelegível, impedido de disputar por conta de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, relacionadas a seus atos em reuniões com embaixadores e manifestações de 7 de setembro. Ou seja, o eleitor está dizendo algo muito mais profundo do que uma simples escolha. Está fazendo um protesto direto contra o governo atual. Esse cenário, que muitos poderiam considerar impossível, ganha ainda mais força quando olhamos os outros dados da mesma pesquisa. Pablo Marçal, o empresário e influenciador digital que também enfrenta condenações e foi declarado inelegível em primeira instância, aparece com 51% dos votos, contra 46% de Lula. Isso mesmo, Marçal, que sequer disputou a última eleição de forma competitiva, tem mais apoio popular que o presidente da República. O nome de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e pupilo político de Bolsonaro, também cresce no cenário nacional. Segundo a pesquisa, Tarcísio teria 47% dos votos em um eventual segundo turno, contra os mesmos 46% de Lula. 3 cenários diferentes, 3 nomes de oposição, todos eles vencendo o atual presidente. Se isso não é um sinal claro de rejeição ao governo petista, então o que seria? A pesquisa também testou Lula contra outros governadores de menor destaque nacional. Contra Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Lula vence por 47% a 37%. Contra Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o placar fica 46% a 36%. E contra Romeu Zema, de Minas Gerais, a diferença é ainda maior, 44% a 25%. Esses números mostram que o petista ainda possui uma base sólida quando enfrenta nomes com menos apelo popular. Mas o problema é que não são esses nomes que lideram a oposição nacional. No mundo real da política, os adversários de Lula em 2026 devem ser Tarcísio, ou um sucessor, do bolsonarismo, ou até mesmo o próprio Bolsonaro caso a situação mude. E contra esses, Lula está perdendo, mesmo ocupando o cargo mais poderoso da República. Agora, vamos falar do que realmente está por trás disso tudo: a insatisfação popular com o governo atual. Lula chegou ao poder em 2022, prometendo um Brasil mais justo, mais igualitário e com uma economia forte. Mas passados mais de 2 anos, o que o povo vê é uma realidade bem diferente. O preço da gasolina voltou a subir. O gás de cozinha segue pesando no bolso das famílias, os alimentos continuam caros e a sensação de insegurança econômica cresceu. Além disso, o governo enfrenta dificuldades para aprovar projetos no Congresso, acumula escândalos internos e sofre críticas até de aliados históricos. A popularidade de Lula está derretendo, e isso se reflete diretamente nas urnas simuladas. O povo não quer mais saber de promessas, quer resultado, quer sentir a mudança na prática. Outro fator importante é o desgaste natural da política tradicional. O brasileiro médio está mais crítico, mais cético e mais impaciente. Não basta um discurso bonito, nem um passado glorioso. A cada dia, a população exige mais dos seus governantes, e quando isso não vem, a resposta é dura. O fato de Bolsonaro, mesmo inelegível, vencer Lula, mostra que a memória do eleitor pode ser seletiva, mas também é extremamente sensível ao presente. O eleitor compara os 2 governos e, mesmo diante de todas as polêmicas do ex-presidente, parece disposto a dar mais uma chance a ele ou a quem o represente. Isso é um sinal claro de que o governo Lula, até aqui, não está entregando o que prometeu.
E o povo sente isso todos os dias na carne. E se o cenário de hoje já é ruim para Lula, imagine daqui a um ano, caso os indicadores econômicos continuem fracos, a inflação aumente ou o desemprego cresça. O relógio político corre rápido. E em um país tão polarizado como o Brasil, a opinião pública muda com intensidade e velocidade. A pesquisa da Atlas Intel serve como um alerta. O tempo para reagir está acabando. E se o governo continuar apostando só em narrativas e alianças de bastidor, pode se surpreender. E mais uma vez perder o apoio das massas que o elegeram. Em um país onde a democracia é decidida pelo voto direto, o poder é do povo. E hoje, a voz das ruas parece estar dizendo: não estamos satisfeitos. Agora vem a pergunta final, aquela que realmente importa. Em quem você votaria para presidente em 2026? Responde aí nos comentários, porque o futuro do Brasil depende da sua escolha.